sofrimento. A primeira fase do sofrimento, Bispo Carlos, foi psicológica. A segunda fase do sofrimento foi física. A terceira fase de sofrimento foi emocional. Pregador, não entendi, então entenda agora. Na primeira fase, o sofrimento afetou o seu psicológico. Aonde ele estava? Ele estava orando no Getsemane. A palavra Getsemane, o prensa de azeite. Pregador, o que é o Getsemane? O Getsemane é o lugar da azeitona ser prensada. O que é a azeitona? A azeitona é o fruto que se extrai o azeite. Pega essa. A azeitona tem 3 camadas: a pele, a carne e o caroço. A pele representa o pátio, a carne representa o santo e o caroço representa o santo dos santos. Jesus está no local mais íntimo do Pai. É por isso que a medicina escreve dizendo, abaixa só um pouquinho o teclado para mim. É por isso que a medicina diz que quando ele está orando no Getsemane, acontece um fenômeno com ele, chamado na medicina de hematidrose. A hematidrose só ocorreu 3 vezes na história. A primeira vez foi com Cristo, a segunda vez com a freira na Idade Média e a terceira vez com uma menina de 7 anos na Segunda Guerra Mundial. Trouxe um nervosismo tão grande que os batimentos cardíacos de Cristo se elevaram a 150 batimentos por minuto, ao ponto dos seus poros capilares explodirem. E é por isso que ele sua gotas de sangue. É por isso que ele olha para o Pai e diz: se está doendo, estou sofrendo, estou na prensa, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não der, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Olhe para cá e prepara para a glória. A primeira fase afetou o psicológico. A segunda fase, se eu chorar com isso é porque está morto no culto. Pegaram ele, obreiros que estão na minha retaguarda, deitaram ele nu em uma praça pública. O historiador chamado de Flávio Joséfo escreve que na mão do soldado romano existia um chicote por nome de azorrague. Na ponta desse azorrague, 12 ossos de carneiro. Segundo a cultura judaica, eles estavam no corpo 39 chibatadas, multiplicando 12 vezes 39 dá 468. Corte, ferida no seu corpo. Eu vou fazer alguém sentir o sofrimento. Pegaram uma coroa de 72 espinhos africanos. Cada espinho media 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros entraram no seu crânio. Pegaram pregos de 15 centímetros para colocar na cartilagem buçal, para que o prego não traspassasse a mão e ele não descesse da cruz. Pegaram um madeiro de 5 metros de altura. Segundo o escritor John Stott no livro A Cruz de Cristo, só a parte horizontal pesava 70 quilos. Colocaram a cruz no Monte Gólgota, o mesmo monte que Abraão subiu para matar Isaac, o mesmo monte que a cabeça de Golias foi enterrada, o mesmo monte que o templo de Salomão foi erguido e derribado. É o monte que está a cruz de Cristo. Quando ele está pregado naquela cruz, os pregos estão no pulso, a coroa está na cabeça, está todo ensanguentado. Quando deu 3 horas da tarde, olhe para cá, o soldado romano pegou uma lança de 1,95 m e perfurou a sua costela. Quando ele perfura a costela, sai sangue e sai água. Eu vou liberar para ver se alguém recebe. Quando Deus vai formar Eva, Gênesis capítulo 2, verso 22, Deus lança um sono em Adão e pega na sua costela para formar Eva. Biblicamente falando, Deus forma Eva da costela. Anote e leva para casa. Cientificamente falando, no meio do osso existe um tecido gelatinoso chamado de medula
medula óssea. A medula óssea é o órgão que produz sangue. É por isso que o apóstolo Paulo nos escreve 1 Coríntios 15:45, dizendo que o primeiro Adão foi o Adão do Éden, mas o segundo Adão foi pregado na cruz. Segundo é glória agora para da costela de Adão nasceu Eva, mas da costela de Cristo nasceu a igreja militante. Alguém deu glória, então prepara para receber. Sabe por que, Bispo Carlos? Sabe por que, obreiro? Decreto político não para a igreja. Sabe por que ideologia de gênero não para a igreja? Sabe por que união estável não para a igreja? Sabe por que esquerda não para a igreja? Sabe por que perseguição não para a igreja? Sabe por que luto não para a igreja? A igreja não nasceu no TikTok, a igreja não nasceu no Facebook, a igreja não nasceu de Lula, a igreja nasceu na cruz, a igreja nasceu na cruz. Levanta a mão que eu estou sentindo Deus aqui. Sabe por quê? Adolf Hitler não parou a igreja. Sabe por que Nero não parou a igreja? Sabe por que Lula não parou a igreja? Sabe por que Fernando Collor não parou a igreja? Sabe por que a política não parou a igreja? Porque a igreja tem dono. Já tem dono. Levanta as mãos para adorar, levanta. Eu posso dar lugar aqui, pastor? Posso? Eu vou profetizar para alguém. Sabe por quê? Essa obra contrária não parou teu casamento, porque teu casamento nasceu na cruz. Sabe por que você não desceu a sepultura ainda? Porque você nasceu na cruz. Sabe por que essa crise não te parou? Porque você nasceu na cruz. Sabe por que na quarentena não parou a igreja? Lockdown não parou a igreja. A igreja nasceu na cruz. Na cruz. Pega a mão de quem está do lado, pega. Tem 3 pessoas chorando, chora mesmo. Chacoalha a mão dele com autoridade. E diga para ele: você nasceu na cruz. Você nasceu na cruz. Você não nasceu no embrião no útero da tua mãe. Você nasceu na cruz. Você não nasceu no espermatozoide do teu pai. Você nasceu na cruz. Você nasceu na cruz. Eu estou sentindo ele. Escuta! O soldado perfura a costela, sai sangue. Pregador, por que sai sangue? Porque sangue na Bíblia fala em vida e promessa. Prova para mim, anota e leva para casa. 1 João capítulo 5, parágrafo 8. João, olhando para a igreja primitiva, disse assim: 3 testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Por que sai sangue? Porque o diabo está dizendo acabou para ele. O diabo está dizendo já era para ele. O diabo está dizendo já acabou para ele. E Deus está lá no céu olhando e dizendo: meu povo está nascendo. A minha noiva está nascendo. A minha igreja está nascendo. Ei, olhem para cá. Quando ele morre na sexta, Bispo Carlos, pegaram o seu corpo, passaram mirra e bálsamo no pé até a cabeça, colocaram um pano branco de 1 metro quadrado, fitas brancas do sombro até os tornozelos, levaram ele ao sepulcro de José de Arimateia. Na porta do túmulo colocaram a pedra. No dedo do imperador romano tinha um anel de madeira. A Mishnah da cultura judaica diz que ele pegava uma argila, batia o anel e estancava na pedra. Quando ele bate, está o selo de Roma, escrito propriedade privada. Ninguém toca, ninguém rela, ninguém coloca a mão. Mas você não a Bíblia, Mateus capítulo 28, João capítulo 20, Atos 1, Lucas capítulo 24, todos escrevem a mesma coisa, dizendo: e no domingo pela manhã
Quantos discípulos? Quantos discípulos? O primeiro discípulo é Pedro. Quando Pedro entra dentro do sepulcro, Lucas enfatiza dizendo que ele avista dois lenços. O lenço que estava no pescoço estava enrolado e colocado no chão. O lenço que estava na face estava dobrado e colocado à parte, falando de cultura judaica. Como o Senhor, quando se assentava na mesa para fazer uma refeição, se ele enrolasse o guardanapo, ele estava dizendo: eu terminei a minha refeição. Mas se ele dobrasse e colocasse no canto da mesa, ele estava dizendo: eu vou me levantar, vou sair da refeição, mas eu vou voltar para buscar algo que eu deixei na mesa. Escuta, para a glória, há caráter de urgência, falando do arrebatamento. Me permita, pastor, partir de um pressuposto da nossa escatologia bíblica. O arrebatamento na igreja está associado ao casamento judaico. Como era o casamento judaico? O noivo pegava um odre de vinho, um punhado de prata, entrava na casa da noiva e gritava: tu quer casar comigo? Se ela dissesse eu quero, ele pagava o dote para o pai da noiva e ambos ceavam tomando vinho. Ele olhava para o pai e dizia: eu vou embora preparar uma casa, mas vou mandar um amigo para cuidar da minha noiva. Na terceira etapa ele vinha, pegava na mão da noiva e entrava para dentro do casamento. Se tu acredita, recebe agora. Na primeira etapa, Jesus pisou em Nazaré, olhou para a igreja e disse: tu quer comigo? Ele foi para a cruz e pagou o dote para o pai da noiva. Só que tem um detalhe: a primeira etapa, olha para cá, ele pagou o dote para o pai da noiva na cruz. A segunda etapa, ele olhou para os discípulos e disse: eu vou subir, vou preparar uma casa, mas eu vou mandar um outro Consolador. Eu vou mandar o meu amigo Espírito Santo. Olha para cá. Só se sabe de uma coisa: a primeira foi na cruz, a segunda o Espírito desceu, mas a terceira ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Segura que você vai na glória. Só se sabe de uma coisa: quando a igreja subir na terra em 0,7 milésimos de um segundo, como um abrir no piscar de olho, como no bater nas asas de uma borboleta, como um raio que sai do ocidente e bate no oriente, a igreja será tomada da terra. Peguei papel e caneta, anota isso agora. Quando a igreja subir na terra, quem vai reger a terra são três personagens. O primeiro personagem é o dragão, Satanás, a antiga serpente. A besta é um líder político e o falso profeta é um líder religioso. O anticristo vai reinaugurar o terceiro templo, assinar um tratado de paz com Israel, querendo se assentar no trono, querendo ser Deus e parecer como Deus. A igreja será levada para o que é chamado no grego de Bema, o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo a igreja vai receber coroa e galardão de glória. Depois da coroa, a igreja vai se assentar na mesa para tomar a ceia, levantar o cálice, partir o pão. E quem vai servir? Quem vai servir é o próprio esposo. Quem vai servir é o próprio noivo. Segura para a glória com inteligência. Enquanto a igreja está no céu, na terra abre um período tribulacional, falando do arrebatamento. Quando 7 anos de tribulação se findar, o anticristo terá levantado um monumento de adoração. Ele colocará uma marca, um só método de compra, um só dinheiro, um só método de fala. Ele colocará as nações em volta da nação de Israel. É nesse período que entra uma palavra que é chamada no grego de parousia. A primeira é o harpazo, o arrebatamento. A segunda é parousia, a segunda volta de Cristo. Jesus vai aparecer no céu. E quando ele aparecer, ele vai prender a besta, vai prender o falso profeta, vai prender o dragão. E na terra vai começar um período chamado de milênio. O milênio é o reino literal de Cristo na terra, para o encontro com a nação de Israel. Quando o milênio se abre na terra, Isaías escreve: o leão deitará com o cordeiro e não vai devorar. A criança vai brincar com a serpente não vai picar. Se tu acredita, receba agora. Quando Jesus
Mensagem do arrebatamento não dá oferta. Mensagem do arrebatamento não dá aplauso. Mensagem do arrebatamento não dá dinheiro. Mensagem do arrebatamento não dá envolvimento. Mensagem do arrebatamento não enche a igreja. E o que mensagem do arrebatamento traz? É arrependimento. É arrependimento. Encerra agora. Quando ele vir segunda vez pela terra, ele vai pisar em cima do Monte das Oliveiras. Outro dia eu te explico por quê. Em cima de Jerusalém vai bailar outra Jerusalém celestial. É nesse período que quando o milênio chegar ao fim, o diabo será solto. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Para a batalha de bode para bode. A batalha para Armagedon. Quando Cristo, a igreja e os anjos venceram a batalha, vai subir o tribunal do trono branco. É no tribunal do trono branco que vão olhar e vão dizer: eu gostava de cantar. É no tribunal do trono branco que vai dizer: eu dava glória na igreja, mas xingava palavrão. É no tribunal do trono branco que vai dizer: eu usava uma máscara de crente, mas em casa a máscara caía. Oh, glória a Deus, é lindo. É no tribunal do trono branco que vão dizer: eu levantava a mão para dar glória, mas em casa batia na esposa. É no tribunal do trono branco que vão dizer: eu falava em línguas, mas em casa adulterava com a mulher que não era tua, fornicava antes do casamento. O Cristo vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês conhecem o meu poder, mas nunca tiveram a minha presença. Eu vou confrontar alguém. Do que adianta cantar aqui e naquele dia não subir? Do que adianta pregar aqui e naquele dia não subir? Do que adianta falar o grego, falar o hebraico, ter a melhor oratória e naquele dia não subir? Do que adianta ter nome na terra e naquele dia não subir? Do que adianta cantar bonito e naquele dia não subir? Do que adianta ter 10 mulheres na terra e naquele dia não subir? Do que adianta viver numa maçã na terra e naquele dia não subir? Quando ele entra, ele vê 2 lenços. Encerra agora. O primeiro lenço está enrolado. É Jesus dizendo: como homem eu terminei. O segundo lenço está dobrado. É ele dizendo: como Deus eu vou subir. Mas a qualquer momento como homem eu tomei tapa na cara, como homem eu tinha hematoma no corpo, como homem meus pulsos foi furado, como homem meu cérebro foi dilacerado pelos espinhaços, como homem eu sofri 468 hematomas no corpo, mas como Deus, o céu vai se firmar. Cristo escuta, encerra agora. O cristianismo é a única religião que o seu líder morreu, mas está vivo. Eu não sei quem vai dar glória. Se eu fosse falar de todas as religiões da terra, todos os líderes estão mortos. Se eu fosse falar de Ellen Gold White, chamado de espírito de profecia pela igreja adventista, ela está morta, mas Jesus está vivo. De Buda, o fundador do budismo, está morto. Se eu fosse falar de Allan Kardec, o fundador do kardecismo, está morto. Se eu fosse falar de Joseph Smith, o fundador do mormonismo, está morto. Se eu fosse falar de Charles Taze Russell, o fundador dos testemunhos de Jeová, que batem nas portas das nossas casas 8 horas da manhã no domingo, ele está morto. Mas o nosso Jesus, de todas as religiões do planeta Terra, se eu fosse falar isso do Carlos, dos nossos pais na fé, os missionários que passaram pelo avivamento da Rua Susa, Daniel Berg e Gunnar Vingre, em Belém do Pará, em 1911, fundaram as Assembleias de Deus. Eles estão mortos, mas Jesus está vivo. Se eu
capitão, se eu fosse falar obreiros dos 13 juízes, Eude, Sangabola, Jair, Jefité, Débora, Gideão, Sansão, Elon, Bizã e Samuel, todos já morreram, mas Jesus está vivo. Se eu fosse falar de todos os reis que regeram o reino de Israel, se eu fosse falar de Davi, está morto, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Jotão, Jocás, Josafá, Manassés, Ezequias, Ezedequias, todos já morreram. Se eu fosse falar dos profetas, se eu fosse falar de Isaías no ano 445, Ezequiel no ano 586, Jeremias no ano 627, Abacuque no ano 612, Daniel no ano 605, Ogeu, Sofonias, Zacarias, Ageu, Jonas, Miqueias, Abacuque e Malaquias, todos estão mortos. E só para alguém melhorar a glória, se eu fosse falar daqueles que foram chamados de rei quando estavam na terra, se eu fosse falar de Pelé, considerado o rei do futebol, ele está morto. Se eu fosse falar de Michael Jackson, o rei do pop está morto. Se eu fosse falar de Elvis Presley, o rei do rock está morto. Se eu fosse falar de James Brown, o rei da música solo está morto. Mas quando o diabo chegou no pé da cruz, ele disse: agora eu mato ele. Jesus disse: está consumado. Está consumado. Está consumado. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Dá um salto nessa cadeira, pai. Fica de pé comigo, fica. Bata na mão da pessoa que está do lado e diga: ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Pastor, ele está vivo. Pastor, ele está vivo. Pastor Eunice, ele está vivo. Pastor Daniel, ele está vivo. Obreiros, ele está vivo. Mocidade, ele está vivo. Igreja, ele está vivo. A maior raiva de Satanás é aquele rei Sul-Sidom. Levanta as mãos. Alguém vai cantar, pastor? Prepara alguém para cantar para a gente encerrar. Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Pode cantar? Pode cantar? Levante as mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Nós começamos o ano de 2023. É a primeira ceia do ano para esta casa. E esta igreja vai começar com um prato de vitória, olhando para a cara do demônio, olhando para a cara da crise, olhando para a cara do governo e dizendo: ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Você vai comer do pão e do cálice pelo sacrifício
Esse dia aqui. Levou o microfone para o pastor agora, certo? Só que antes de eu encerrar, olhe para duas pessoas e diga: Ele está vivo.